Quero trazer hoje uma reflexão muito importante, muito interessante sobre o que a gente quer da vida, o que a gente espera de Deus com a nossa fé, né? O sentido que tem a nossa vida para Deus, e porque muitas vezes a gente se confunde com as realidades terrenas, com as realizações terrenas desse mundo, sendo isso a nossa fonte de realização, de felicidade. E o que Deus nos mostra através dos santos, através de tantas coisas, é que não é bem por aí, né? Então, muitas vezes a gente acha que porque a gente tem fé, porque a gente reza, porque a gente vai à igreja, que as coisas vão dar certo, que a gente vai conseguir êxito profissional, sucesso, uma família nova, enfim, tantas coisas que a gente fica esperando. E na verdade não é bem por aí, né? Muitas vezes Deus quer testar a gente para ver o quanto a gente o ama, né? E aí eu vou chegar no raciocínio final, que em última instância o que realmente importa nessa vida. Então, que eu diria muitas vezes, algumas igrejas pentecostais, neopentecostais de evangélicos com todo respeito, elas pregam que se você aceitar Jesus, amar Jesus, você vai ter abundância de recursos, você vai ter prosperidade, né? A teologia da prosperidade. A Igreja Católica, ela não nos mostra isso. Então eu tenho acompanhado um Instagram da Ritinha. A Ritinha é uma mulher que tinha uma vida saudável até uma certa idade, e ela foi perdendo as funções motoras. Depois ela passou a não conseguir andar, depois não conseguir mais se alimentar sozinha, não conseguir mais escrever, e tantas coisas que ela foi perdendo os movimentos, as funções motoras, né? E hoje ela vive entrevada num hospital, numa cama, e ela fica postando vídeos falando do amor de Deus, do sentido da vida, do porquê a gente deve amar a Deus em todas as circunstâncias. E é bem por aí. Ela poderia muito bem falar: poxa, mas eu tenho fé, eu amo a Deus. Até deve passar por um momento de desânimo, claro, mas ela não perde a fé. Ela usa do sofrimento dela para atrair mais pessoas para Deus e para Cristo, e é isso que Deus espera de nós, né? Então, às vezes a gente fica pensando: não, mas se eu estou em Deus, poxa, por que eu não consigo, com os talentos que eu tenho, dar certo nisso, naquilo? Por que eu não constitui uma família, que é algo abençoado por Deus? Por que eu não... E o mundo está caminhando numa direção anti-família, anti tanta coisa. A gente tem que entender sempre o contexto do mundo que a gente vive e sempre o que Deus quer de nós. Porque muitas vezes o propósito, às vezes, é justamente que a gente louve a Deus mesmo não tendo realizações, não tendo prosperidade, não tendo êxito, né? Apesar de ter capacidade, poderia estar muito melhor, mas tinha tudo para isso. Mas muitas vezes, né, Deus nos testa através desse sofrimento, dessas frustrações, dessa falta de realização. E é assim com os santos, né? O sentido da vida para muitas pessoas, ela é o carpe diem, aproveitar ao máximo essa vida, aproveitar ao máximo, né, os prazeres, de viagens, de vinho, de prazeres da vida, sexo, enfim, drogas, ou não, né? Mas enfim, não chegando a esse ponto. Mas o carpe diem é essa filosofia que você deve aproveitar ao máximo a sua vida, os seus momentos, porque você só tem uma vida, porque a vida é passageira. Enquanto que você tem esse exemplo da Ritinha, o exemplo de alguns santos, de tantos santos que só tiveram doenças e louvaram a Deus e usaram da sua vida para glorificar, para amar a Deus e para dar um testemunho de santidade, de evangelho, de amor, do amor de Deus, né? Então, em última instância, o raciocínio que a gente quer chegar, o que vale nessa vida? O que vale não é o sucesso que você tem aqui, não é o dinheiro que você faz aqui, não é os prazeres que você teve aqui, que isso tudo é passageiro, isso tudo você não vai levar. O que vale, e o que é muito mais recompensador do que esse mundo, por isso vale a pena o sofrimento. Por isso que o sofrimento não é sem sentido, porque o que vale a pena nesse mundo é você amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo
e salvar a sua alma. Esse é o nosso propósito, esse é o intuito, através do sofrimento, do aprendizado que a gente tem, da evolução, da superação das nossas dores, das nossas mazelas, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, né, em direção às virtudes, às coisas do alto. É isso que nos edifica, é isso que nos leva à salvação, que é em última instância, é o nosso maior propósito nesse mundo. E muitas pessoas ficam nessa mentalidade medíocre, mundana, de achar que não, aqui é só um lugar para aproveitar ao máximo, porque vai ter sofrimento de qualquer forma, então vamos só aproveitar. E algumas vidas preciosas para Deus, elas mostram que apesar de todo o sofrimento, Deus nunca coloca um sofrimento maior do que essa pessoa possa suportar. Claro que às vezes vai até um limite, passa de um limite, mas Deus sempre dá, através da fé, a força para suportar, para lidar com isso. E essas pessoas, elas dão um exemplo, um testemunho de fé, né? O beato Carlo Acutis, né? Um jovem morreu com 15 anos, ele desde cedo na igreja, os pais eram católicos, mas estavam afastados da igreja. Ele trouxe os pais de volta para a igreja, e com seu testemunho sobre a Eucaristia, sobre o Corpus Christi, ele demonstrou o quanto era precioso a Eucaristia e tantas outras coisas. E ele foi, mas ele teve a doença dele, ele cumpriu o papel dele na Terra com só 15 anos, e é hoje uma influência enorme aí para os jovens em geral. Deus usou ele para atingir milhões de corações de jovens, e está usando ainda nesse mundo, pelo significado que ele tem. Inclusive para o nosso país, para o Brasil, ele tem um significado. Ele faleceu no dia 12 de outubro, não foi por acaso, dia de Nossa Senhora Aparecida. Então é isso, gente. O principal, nossa maior razão de viver é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, e oferecer todas as situações e agradecer a Deus. É difícil, a gente reclama, a gente fica pessimista, negativo, mas no fundo Deus vai nos testando o nosso amor para que a gente vá se doando cada vez mais e vá entendendo que o que vale é a salvação eterna, amar ao próximo, a caridade, servir ao próximo, e não ser mais um egoísta e mais alguém que só pensa nos prazeres desse mundo.